Seja bem-vindo, que bom encontrar você por aqui de novo, mais um vídeo no canal. Eu sou Adilson Moreira, sociólogo e educador, e estou aqui hoje para simplificar para você, caro aluno, vou lhe chamar de meu caro aluno, o que é ideologia, tá bom? Ideologia, que é um tema recorrente nas provas de vestibulares, do Enem, e na sua prova também que você vai fazer na sua escola com seu querido e amado professor de sociologia. Vamos lá então para ver o que é sociologia, mesclando cultura e ideologia. Gente, eu quero começar hoje dizendo para você o seguinte, tá? Estou produzindo vídeos para o canal, é uma iniciativa nova para mim e eu peço a tua ajuda nesse projeto. Curte esse vídeo, comenta algo aí embaixo, uma sugestão, uma dica, uma discordância, uma polêmica e compartilha, se puder, se inscreva no canal para que a gente possa cada vez mais ter visualizações e o YouTube colocar a gente aí nas páginas de busca, tá bom? Da plataforma e do canal também. Vai me ajudando. Bom, vamos começar então trabalhando o conceito de ideologia e comportamento social, tá? O Cazuza até cantava, ideologia eu quero uma para viver. Imaginemos o seguinte exemplo, aí na sua escola, aí no seu cursinho, aí na sua instituição, tá bom? Você está passando por alguma dificuldade, não tem bebedouro, quadras quebradas, carteiras sem condições, sala de aulas quente, etc. A escola enfrenta uma série de dificuldades, não é verdade? E aí o que acontece então? A população atingida começa a se organizar, começa a lutar, manifestações, organizações e decide então por uma paralisação geral da comunidade escolar. Professores, alunos, funcionário, pessoal de apoio, eles acabam optando por essa paralisação como um todo. Pois é, meu caro aluno, aí nesse cotidiano, aí nessa atitude tem ideologia, tá bom? Porque todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, elas são imbuídas de ideologia, tá? A gente pode perguntar quais os elementos vão orientar as nossas decisões, né? E aí a gente já começa a trabalhar esse conceito de ideologia. Todos os indivíduos e grupos sociais possuem interesses diretamente relacionados às ideias que construímos ou que são apresentadas no processo de interação social, tá bom? Tudo aquilo que nós fazemos, ações, atitudes, pensamentos, eles estão permeados por uma influência do nosso contexto, do nosso meio social, tá bom? E isso aí é a nossa ideologia. Então vamos começar com um conceito básico de ideologia nesse vídeo, tá? Se você puder anotar, anote aí. Ideologia nós podemos entender aqui como um conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos. Tá bom? Vou repetir. Conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos e grupos. Isso a sociologia pode compreender como sendo ideologia, tá? Mas a gente quer contrapor aqui, analisar também esse conceito de ideologia na visão marxista, tá? Tá aí, você conhece, tá aí em cima, Karl Marx, filósofo alemão, um dos precursores da sociologia, né? Um dos três pilares, junto a Karl Marx, você tem Max Weber e Emile Durkheim, você tem a tríade são os pensadores clássicos da sociologia. Então Marx vai lá e trabalha esse conceito de ideologia. Para o Marx, no entanto, para o Marx, daí você vai começar a entender por que Marx foi tão odiado pela burguesia, né? Por que Marx começou a ser tão perseguido pela burguesia. Marx começa a fazer uma profunda análise do sistema capitalista, das relações de produção, né? Da história como um todo. Inclusive ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes, ele ressalta essa ideia. E ele vai trabalhar esse conceito de ideologia muito ligado a essa concepção de classe, tá? Ele vai dizer que a ideologia, trabalha a ideologia como ilusão ou falsa consciência, tá bom? Ilusão ou falsa consciência. Para você começar a entender isso, meu caro aluno, tá bom? Você que vai prestar Enem, você que vai fazer os vestibulares,
é preciso que você compreenda dois conceitos fundamentais, que você visualize, está aí na pirâmide ao lado, né? Que é o conceito de infraestrutura e o conceito de superestrutura. É importante considerar que essas teorias do Karl Marx em torno da ideologia, elas estão colocadas no livro chamado Ideologia Alemã, lançado em 1846, tá? Então você pode observar aí que ele trabalha esses dois conceitos, infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura, na visão marxista, são todos aqueles elementos que produzem os bens materiais, as forças produtivas, as relações de produção, né? O modo de produção como um todo. Esse modo, o trabalho, a matéria, e os bens produzidos, tudo isso é a infraestrutura, tá? É a infraestrutura. Logo acima, numa outra concepção, ele trabalha o conceito de superestrutura, tá? E aí na superestrutura está o campo das ideias. Para você associar, vamos trabalhar por assimilação, tá bom, meu caro aluno? Para chegar na prova e você mandar bem, gabaritar essa prova. Você tem infraestrutura, base material, pensa no elemento material, e superestrutura você pensa nas ideias, pensa na ideia, tá? Material, ideia, infraestrutura e superestrutura. Na superestrutura vai estar o campo das ideias, né? Mas ali você tem também a figura do Estado, da política, não é isso? Do direito, da jurisdição. As leis vão acabar se compondo com essa ideologia, né? E etc. Então Marx vai dizer que a infraestrutura, até certo ponto, determina a superestrutura. Tá bom? Ou seja, as bases materiais determinam as ideias, os valores, as concepções e a ideologia que vai ser gerada, e aí nós temos a superestrutura. Vou tentar simplificar para você. Meu papel aqui hoje é simplificar para você, tá bom? Fique tranquilo. Você tem, por exemplo, a Antiguidade Clássica. Escravidão, escravismo, né? Grécia Antiga, Roma Antiga, etc. Existe uma classe dominante e a classe dominada, tá bom? Relações de produção escravistas. Então as ideias daquela época, o Estado, a política, o direito, estavam todos para legitimar a escravidão, ok? Ou seja, as leis criadas, as concepções... Só para você ter uma ideia, tá? De uma concepção da época, o ócio, ele era valorizado. Os filósofos, os escravocratas da época, que tinham tempo livre, que não faziam muita coisa, né? Ficavam nos banhos, ficavam nos debates, na filosofia, eles eram bem vistos, né? Hoje em dia é o contrário, né? O cara não fazer nada é desocupado. Então, as ideias da época estão ligadas ao sistema daquele contexto que eles desenvolviam, tá bom? No entanto, a gente pode considerar essa ideia. Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando a ideia do Marx, da ideologia como ilusão ou como falsa consciência, né? Falsa interpretação da realidade. Eu queria citar um exemplo para você, meu caro aluno, neste momento da aula. Fique atento, tá? Vou usar um exemplo atual, que é o exemplo do desemprego, né? Como é que é a ideia do desemprego nessa ideologia capitalista que nós vivemos? Olha aí, ó, infraestrutura determinando superestrutura, tá bom? Bom, nós sabemos que na história do sistema capitalista você tem todo um desenvolvimento das forças produtivas. Eu tentei selecionar duas questões para vocês aí, né? Duas imagens, duas figuras. Na primeira figura, figura 1, você tem uma iconografia da Revolução Industrial. Eu queria chamar a atenção para a quantidade de mão de obra que era utilizada nos séculos XVIII, início do século XIX, nas fábricas, na produção, e etc. Então a quantidade era muito grande, utilizava muito isso. O único propósito do capitalismo, eu costumo dizer na realidade para os meus alunos os 3 objetivos do capitalismo. 1, o lucro. 2, o lucro. E 3, o lucro. O sistema capitalista quer lucrar, ele quer maximizar os lucros, os ganhos. Então o sistema capitalista, com o passar do tempo, ele foi se renovando, se mecanizando, né? Se modernizando.
foi atribuindo novas descobertas, novas invenções. Isso fica para uma outra aula aí, a história do capitalismo, né, para a gente trabalhar, na medida em que o lucro foi utilizado como instrumento de pesquisa para modernizar e etc. Né? Pesquisa e desenvolvimento, P&D, que muitas empresas utilizam no mundo de hoje. E aí isso tudo foi se refletindo na produção. Tudo isso foi se refletido no meio da produção, que é a figura número 2. Ou seja, você tem empresas hoje em dia, multinacionais, grandes conglomerados, que são robotizados, né? Que utilizam uma quantidade mínima de mão de obra, tá? Para produção. Então, olha só, qual é o motivo real? É a maximização, maximizar os ganhos e minimizar os custos de produção. Só que isso fica feio, né? Para os capitalistas, para os burgueses dizerem isso, alardarem por aí, né? Que eles estão pensando apenas no lucro, as empresas fazem propaganda, dizendo que cuidam das pessoas e etc. Então, o que os burgueses, que é a classe dominante, mais à frente vem isso aí, o que eles vão dizer? Eles vão dizer que, na realidade, o desemprego está muito ligado para a pessoa, para o trabalhador. A falta de qualificação, a falta de vontade de vencer. Daí você vê essa grande quantidade de coaches que começam a surgir, né? Você pode pesquisar na internet, nas redes sociais, um monte de coach dizendo você é responsável, você é o autor do seu sucesso. Então ele joga muito para o trabalhador, para a figura do trabalhador, esse dilema de você ser responsável por isso. Mas existe uma estrutura, existe todo um sistema que ele acaba sendo beneficiado com a figura do desemprego de uma certa forma. Por isso, eu quero trazer aí na aula, nesse exato momento, para você, uma querida amiga, olha aí, a Mafalda, né? A Mafalda, não sei se vocês conhecem, ela é a criação aí de um cartunista argentino, né? E ela sempre está nos nossos livros didáticos, nas nossas tirinhas, né? Então ela está ali dizendo, ó, oi Miguelito, tá bom? Coisa boa na TV, ele se acabei de ligar. Aí ele vai dizendo, mas parece que se fosse você, compra o desodorante, depois salsicha, máquina de lavar, roupa e etc. Então ele vai falando de produtos que a televisão vai colocando, né, para essas pessoas. Bom, por que eu escolhi esse exemplo dela? Tem uma outra tirinha dela aqui também para você analisar também, né? Será que aqui cabe tudo o que vão meter na minha cabeça, né? Ela está colocando. Então, o que isso significa em parte? O que a Mafalda quer trazer para a gente nessa aula? Que essa ideologia dominante de consumo, de status, né? De possuir bens, de enriquecimento, etc. É uma ideologia que o sistema capitalista foi construindo pouco a pouco. Para dizer que, olha, uma concepção marxista, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, tá? Fique bem atento para isso. Dica importante para você que vai prestar Enem, tá? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, tá bom? E ela se torna dominante, ela passa a se tornar dominante, porque às vezes uma ideologia, ela não é ainda dominante. Eu quero citar um exemplo para você, que você conhece a história, você está lendo muito, né? Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo, quando surgiu lá na Antiguidade Clássica, na Roma Antiga e etc., ano 1, ano 30, ano 50, ele era uma ideologia subversiva, era uma ideologia combatida. Você sabe que os cristãos eram presos, torturados, assassinados, né, queimados vivos, jogados aos leões. Então você sabe que até em alguns lugares foram proibidos de pregar o cristianismo. E aí ele foi crescendo, foi tomando a massa, depois as classes médias, as elites das cidades da Antiguidade Clássica, e aí acabou se tornando uma ideologia dominante, que olha que interessante, começou a subjugar e também a perseguir outras ideologias, né? Que ele era intolerante, ele que sofreu com isso passou a ser intolerante durante a Idade Média. Então, às vezes uma ideologia ela pode se desenvolver, né? E ela pode tornar-se a representação de todas as classes.
Olha, o sistema capitalista é exemplo disso. Nós vivemos na sociedade do consumo, do ter, do querer, né, e etc. E aí muitas vezes a gente acaba se deixando levar por essa ideia, porque todos acabam assumindo essa concepção, tá bom? Bom, vamos avançar aqui na nossa aula de hoje. Eu quero citar um pensador para vocês, é o Antônio Gramsci, né? Gramsci, que é um pensador italiano do século XX. Ele é de tendência marxista, né? E o Gramsci, ele começa a trabalhar um aspecto importante da ideologia, tá? A ideologia como visão de mundo. Ele vai tratando esses nuances aí. O que o Gramsci traz de novo nesse debate? Ele vai dizer, ele valoriza o papel da cultura no desenvolvimento da luta de classes, tá bom? Ele faz uma relação muito importante entre cultura e educação. Ele vai dizendo que a cultura vai sendo imposta, a cultura da classe dominante vai sendo imposta, né, através da educação, e isso acaba se tornando um processo hegemônico. Olha só o que ele diz aí. Para Gramsci, ideologia pode ser compreendida como visão de mundo, um conjunto de perspectivas produzida pelas diferentes classes, tá bom? E aí ele vai trabalhar, ele vai dizer que existe um processo de dominação que acaba sendo criado. Daí ele cria, é dele, se estiver na prova, preste atenção, vamos trabalhar por associação, meu caro aluno. É dele o conceito de hegemonia, tá? Uma supremacia. O que é hegemonia? Eu coloquei até o símbolo aí da emissora hegemônica na sociedade brasileira, né? Que ela também acaba ditando regras, normas, valores e culturas. Hegemonia, na visão do Gramsci, ela é quando uma classe dominante ela impõe sobre a classe dominada seu projeto político ideológico, tá? Vamos ressaltar aí, essa frase, segundo Gramsci, as classes dominantes procuram difundir sua forma de explicar o mundo de modo que possam inspirar o comportamento cultural das classes dominadas e influenciadas. Eu vou traduzir para você, tá? Meu papel aqui é simplificar para você, tá? Hegemonia é quando a classe dominante impõe sobre a classe dominada seu projeto político ideológico, seu modo de viver, seu modo de ver o mundo. Vamos citar um exemplo? Lá no século XII, XIII, em meio à chamada Idade Média, você lembra da Idade Média, não lembra? Quando a nobreza dominava, a igreja era a toda poderosa na Europa, né? As terras eram a base do poder. Começou a surgir dentro de grandes muralhas, chamado burgos, uma classe que se fortaleceu, tá? E se consolidou ligada ao comércio, ao lucro, aos juros, né, e etc. A valorização do trabalho, que era a classe burguesa, a famosa burguesia, né? Então essa classe burguesa precisava, olha só, difundir, olha o conceito do Gramsci, difundir a sua forma de explicar o mundo, o seu modo de ser. Então essa classe, ela investiu no racionalismo, expresso pelo renascimento cultural e científico. Essa classe, ela, através das artes, ao contratar mecenas, ela acabou difundindo também seu modo de vida, seus hábitos alimentares, tudo. Eu lembro, por exemplo, que situações como a utilização de garfo e faca nas alimentações, e etc. Todos são valores e concepções, né? Ele já valorizava a questão monetária, trabalho, lucro, juros, são elementos burgueses. Então a burguesia, ela começou a trabalhar essa ideia e ela foi consolidando nos séculos seguintes, tá? Século XIV, XV, XVI, até chegar nas revoluções burguesas que você conhece muito bem: Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana. Essas revoluções de cunho e de ideologia liberal que acabaram consolidando o modo de vida da burguesia, tá bom? Então o Gramsci trabalha isso, é preciso trabalhar as classes sociais. Vamos aí para duas imagens que representam bem isso. Na imagem da esquerda, primeira imagem, primeira figura, você tem uma representação
do domínio e da hegemonia norte-americana sobre o mundo. Os americanos exercem isso através de um aparato ideológico muito forte. Depois aparece aí o conceito de aparato ideológico, como os filmes de Hollywood, as séries, as bandas. E eles são a economia mais poderosa do mundo, então consolidam esse modo de vida, o American Way of Life, o famoso estilo de vida americano, né? Com seus carrões, com as suas ideologias. Aqui América, ele diz, é América livre e tal. Então essas concepções, né, eles acabam impondo sobre o mundo, seja através da mídia, da produção cultural, seja através da força armada, né, ideológica, econômica. Os americanos acabam fazendo isso. E a segunda imagem aí é uma representação da hegemonia, das concepções hegemônicas que os europeus praticaram sobre os nativos aqui da América, né? Ele está dizendo assim, ó, mas avô, como tudo aconteceu? Aí ele diz, quando eles chegaram na nossa terra, eles tinham Bíblia e nós a terra, né? Poucos anos depois, nós temos a Bíblia e eles a terra, né? Ou seja, os europeus chegaram com a concepção cristã, seu modo de vida, sua ideologia política, e eles foram modificando toda a concepção indígena e etc. É um processo de hegemonia, se dá nas relações de produção e assim vai. Atenção, caro aluno, atenção, tá? Para um conceito do Gramsci que é fundamental. Segundo Gramsci, o exercício de hegemonia de uma classe sobre as demais prevê o domínio baseado no consenso e não na força. Isso é muito importante, tá bom? Na visão do Antônio Gramsci. O consenso e não a força. E esse consenso vai sendo traduzido, né? É até difícil, não há um exemplo assim 100% ideal dessa frase do Gramsci, não. Porque em muitos lugares o consenso foi conseguido através da força, como é o caso da sociedade nazista, né? Da Alemanha nazista. Se você perceber, os alemães davam uma grande importância para a propaganda, né? Para a ideologia. Eles massificavam a propaganda, eles massificavam as ideias do Hitler. Por isso, o ministro da propaganda alemã, Jacob Borender, né? Eles tinham status de super-ministro, de mega-ministro, né? E etc. E os alemães utilizavam um princípio no qual eles diziam: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. A ideia era reproduzir, né? Reproduzir todo aquele discurso ideológico de uma certa forma para poder massificar e as pessoas começarem a aceitar. Os que não aceitavam eram expulsos, desapareciam, eram perseguidos e etc. Então deu uma ideia de unanimidade na Alemanha, tá? Então esse consenso, ele às vezes ele é antecedido por uma força assim, tá? Mas o Gramsci trabalha essa ideia de consenso e não da força. Bom, para chegar a esse consenso, para chegar a essa concepção, né? A essa propagação ideológica, aí as classes dominantes, a elite, tá? Sejam os escravocratas no passado, os senhores feudais na Idade Média, os burgueses no sistema capitalista, os nazistas na Alemanha, os europeus, os portugueses no Brasil colônia, eles vão se utilizar dos aparelhos de hegemonia. Aparelhos hegemônicos são instituições que atuam no interior de uma dada sociedade, que são utilizadas justamente para obter esse propósito de consenso, de dominação, tá? Eu elenquei algumas aí, não deu tempo de procurar imagens e tal, mas tá aí, muitas delas. A TV, como esse grande instrumento, já apareceu o símbolo da Toda-Poderosa lá atrás, né? Rádio, nos anos, hoje nem tanto, mas nos anos 40, 50, né? O rádio era um grande instrumento de dominação, que o diga Getúlio Vargas, né? Com o seu programa A Voz do Brasil, A Hora do Brasil daquela época, que difundia uma ideologia nacionalista, etc. Então, TV, rádios, jornais,
a internet hoje em dia como um grande instrumento também de disseminação de ideologias, tá bom? E a escola, por que não dizer a escola? A escola é esse grande instrumento também. Todo governo que chega, todo grupo que chega ao poder, que domina o governo, ele quer impor a sua ideologia através da educação, do livro didático, reformula livro didático, põe conceitos. Eu vou citar um exemplo para você. Durante a ditadura militar, os livros didáticos todos eram direcionados para a ideia do patriotismo. Tinha disciplinas como SPB, Moral e Cívica, criou-se muitas datas cívicas, cívicos, patriotismo, desfile militar. Então essa tendência militarizada perpassou também para a sociedade brasileira e os livros didáticos. Os mais antigos vão lembrar que toda a família rezava, sonhava em ter um filho militar, né? Quando a mãe da gente mandava a gente cortar o cabelo, ela dizia, ó, corta estilo militar, que era o sinônimo, né, de pureza, de moral, né, ilibada e etc. Trabalhava-se muito essas ideias. E os livros didáticos estavam carregados com essa concepção, com essas ideias. E daí a gente pode perceber, como a gente falava na ideia de infraestrutura e superestrutura, que as leis elas vão ser justamente colocadas, né, para consolidar essa hegemonia. Bom, mas mesmo se massificando essas ideias todas, né, da hegemonia, né, uma mentira dita 1000 vezes, repetindo, a gente pode aprofundar isso numa outra aula, existem grupos que resistem a essa ideia. Existem pensamentos, né, pessoas que resistem. Daí surge aquilo que Gramsci, não se esqueça do Gramsci, chama de contra-hegemonia. Tá bom? Contra-hegemonia. Para que a contra-hegemonia ela exista, é necessário que hajam intelectuais ligados às classes dominadas, para ter um olhar diferenciado sobre o mesmo fenômeno, tá bom? Então, o que um governo acha que pode ser democracia, um outro grupo pode questionar, né? Dizendo que são atitudes antidemocráticas, né? Então, isso é importante. E eu queria citar, já que alguns livros falam disso, eu queria citar aí a figura do Paulo Freire, né? Grande educador, grande figura brasileira, merece todo o nosso respeito, sim, tá bom? Paulo Freire, que ele vai trabalhar essa ideia. Ele se opôs à pedagogia tradicional, aquilo que era ensinado, principalmente na época do Brasil, regime militar, né, e etc. Ele se opôs a essa pedagogia tradicional, ele analisa a escola como reprodutora da classe dominante. O que ele chama, se você tem pedagogia, né, educador, ele chama de educação bancária. Daí ele prega uma educação libertadora do cotidiano, que analisa as classes sociais, o contexto histórico de cada um, e não uma educação que vem de lá, né, apronta das classes dominantes para as classes dominadas, tá bom? Então é um exemplo de contra-hegemonia. Eu queria citar um outro exemplo também de contra-hegemonia. Dentro do sistema capitalista, existem ali uma série de ideologias que se opõem ao consumismo, né? Ao consumismo, a essa ideia do ter, do poder, que o sistema capitalista acaba trazendo. Por exemplo, você tem ali os hippies, né? Eu até pensava que os hippies era falta de opção, e não. Eles são pessoas que têm formação, têm uma consciência crítica, e etc., de classe, e ele é uma opção de vida. Eles não se deixam levar pela concepção capitalista e estão aí, né, de uma certa forma, com essas ideias. Portanto, a gente vai avançando, chegando ao final do nosso conteúdo de hoje, quando a gente começa a trabalhar a ideia de cultura e ideologia, né? A gente vai trabalhando essas ideias. É uma relação forte, uma relação íntima, uma relação às vezes utilizada pela classe dominante para consolidar as classes dominadas. Não se esqueçam disso, tá? Em certos momentos históricos, determinados padrões são valorizados, tá? E outros rejeitados. E aí eu queria trazer como exemplo o funk, que é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos, mas que foi adotado por parcelas da população das periferias brasileiras, das grandes cidades. E aí, por vezes, o funk foi tido como marginal, subversivo, que foge aos padrões, né?
de uma elite que gosta da música clássica e etc, né? Mas ele, por vezes, é valorizado porque ele acaba virando mercadoria, né? Também. Isso demonstra que a cultura, ela tem diversas faces. A gente poderia dizer, por exemplo, que sendo a cultura uma produção humana, ela não pode ser hierarquizada, tá bom? Não há cultura melhor, cultura pior. Não há uma cultura mais avançada ou menos avançada. O que nós temos são culturas diferentes. A gente já viu isso no texto sobre relativismo cultural. Assista lá esse vídeo também, Cultura e Ideologia, tá bom? Então, mas é possível, não há melhor ou pior, não tem como hierarquizar, mas é possível a gente analisar as diversas faces da cultura, tá? Poderia dizer, por exemplo, que existe uma cultura popular e existe uma cultura erudita, tá? A cultura popular, não, primeiro a cultura erudita. A cultura erudita, ela é resultado de um processo histórico, né? Principalmente advindo ali de um final do período medieval, como eu disse, Renascimento, Mecenas e aquela burguesia endinheirada para poder ser aceita na sociedade daquele contexto, acabou investindo muito em arte. Então a cultura erudita, ela está muito ligada ao acesso que a pessoa tem à arte, né? Quem entende do Monet, do Picasso, quem compreende a nona sinfonia de Beethoven, quem sabe a diferença entre o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo. Então disse, essa pessoa tem uma cultura erudita, né? É aquela que vai à ópera, aquela que vai ao teatro, aquela que compreende essas coisas todas. É a chamada cultura erudita. E do outro lado a cultura popular, que é do cotidiano, é do dia a dia, né? É tudo aquilo que o povo expressa, faz, produz no seu cotidiano. Atenção! Importante, a cultura erudita pode ser utilizada para reforçar a dominação das elites sobre o povo. Aí eu queria citar o exemplo, aí eu coloquei, ó, a escola de samba, carnaval, tá? Cultura popular, né, dos morros cariocas, inclusive já foi perseguido samba, né, sinônimo ali de vadiagem, etc. E aí passou a ser incorporado, foi pego como um elemento, né, por governos anteriores, para se trabalhar uma ideia de identidade nacional. E aí acaba sendo difundido, você que é do Sudeste e do Sul, para cá, para o Norte, tá bom? Como forma de domínio ideológico e de contra-hegemonia também, tá bom? Ele acaba se desenvolvendo. Nesse processo existe a construção de valores contra-hegemônicos. Quando você pega um elemento da cultura que acaba sendo tentativa de ser banido, né? E acaba se tornando como elemento de resistência. Eu queria citar um exemplo para vocês. Na Espanha, quando ocorreu a formação do território da Espanha, um povo, que é o chamado de povos bascos, ele ficou relegado a um cantinho da Espanha. E os povos bascos têm sofrido durante décadas e séculos, né? Lá de onde é o Barcelona, né? Que você tanto gosta do futebol. Ele tem sofrido durante décadas justamente por essa imposição. A capital, Madrid, que é o todo-poderoso, né, o Real Madrid, lá, a capital, impõe sobre essa região o seu domínio ideológico, sua hegemonia. Isso se dá através da linguagem, do sotaque, de símbolos da capital sobre o interior, tá? Então, Barcelona resiste, inclusive o clube de futebol Barcelona representa essa resistência, então não é um jogo simples, tá bom? Não é um clássico simples, não. Ele é imbuído de muita história e de muita, ideologia, né, favorável e contrária. Então os povos bascos resistem, criam símbolos, né, hinos, etc., sob o jugo da capital, tá bom? Eu queria citar aí dois exemplos de resistência. De um lado aqui nós temos a capoeira, né, que é um símbolo da cultura africana, e aí ele é um símbolo de resistência nesse processo, né? Os escravos africanos procuravam manter vivas suas tradições diante do domínio europeu. E desse lado aqui nós temos a literatura de cordel também como exemplo de valorização do olhar das classes populares sobre o mundo, né? Que é uma manifestação que eles acabam possuindo. Eu espero ter ajudado você nessa sua busca pelo conhecimento,
tá bom? Qualquer coisa, me procura nas redes sociais, tire suas dúvidas e informações. Adilson Moreira, estou no Facebook, no Instagram, no Twitter. Faz uma pesquisa, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a produzir novos vídeos cada vez, né, com mais temas para essas pessoas que estão aí na busca pelo conhecimento, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.